Bora começar esse vídeo então. Número 10. Marcas de nascença. Imagina que é o século XV, você está de boa cuidando da sua vida, tentando evitar a peste e tudo mais. Aí um dia você se curva para pegar um nabo ou algo assim e seu vizinho curioso vê uma marca de nascença nas suas costas. Em vez de dizer, nossa, que legal, uma marca de nascença, ele grita, bruxa. Daí, a próxima coisa que você sabe é que você está no centro de um julgamento por bruxaria. Mas qual é o grande problema com marcas de nascença? Naquela época, chamavam isso de a marca do diabo. Eles literalmente achavam que o diabo tinha vindo para a Terra, feito um desenho torto na sua pele e dito, agora você está no time do mal. E fica ainda mais maluco agora. Essas marcas do diabo eram consideradas insensíveis à magia do mal. Caçadores de bruxas espetavam essas marcas com agulhas para ver se doíam. Se não doía, parabéns, você era uma bruxa. Mas alguns caçadores de bruxas usavam agulhas retráteis, aquelas que parecem que vão te espetar, mas na verdade não espetam. E mesmo se você reagisse à agulha, porque, levar um toque já dói, eles simplesmente diziam que você estava fingindo. Então, não importava como você reagisse, você estava numa situação impossível. Número 9. Sonambulismo. Sabe, antigamente as pessoas eram super supersticiosas com tudo, e alguém andando por aí à noite, de olhos fechados, murmurando bobagens, quer dizer, esse é o comportamento clássico de bruxa. Eles não tinham ciência para dizer, é só o tio Ted, ele tem um distúrbio do sono. Não, era mais tipo, lá o tio Ted conversando com o diabo, peguem as tochas. Vamos supor que você murmure algumas palavras enquanto anda por aí dormindo. Hoje em dia não é nada demais, né? Mas antigamente, se você sussurrasse no sono, podia muito bem estar recitando um feitiço maligno. E se por algum acaso algo ruim acontecesse no dia seguinte, digamos, o cavalo do ferreiro pegasse um resfriado, quem a cidade ia culpar? Isso mesmo, o nosso tio Ted. Então sim, sonambulismo na Idade Média era coisa perigosa. Um minuto você está aconchegado na cama, sonhando com, coisas medievais. No outro você é a estrela do julgamento de bruxas local. Número 8. Assobiar. Sim, você ouviu certo, assobiar. Em algumas regiões, certas melodias específicas eram consideradas como tendo um poder especial, tipo um jingle que, se assobiado, supostamente poderia convocar um vento forte o suficiente para transformar o telhado do vizinho num disco voador medieval. E outra melodia que dizem que podia fazer o leite talhar. Quer dizer, se você tem o poder de assobiar feitiços, eu imagino que você iria querer algo mais útil do que estragar o café da manhã da Joana. Mas quem sou eu para julgar as prioridades de uma bruxa? Não era só o tipo de melodia que importava. O lugar onde você assobiava também podia te complicar. Assobiar perto de certas árvores? Claro sinal de que você está reunido com seus amigos bruxos. Assobiar passando por um cemitério? Sinal claro que você está tentando acordar os mortos. Assobiar dentro da igreja? Não, isso era proibido. Existiam até crenças de que certas melodias podiam comunicar com animais. Imagine você, vivendo sua vida, assobiando e cantarolando, quando de repente uma vaca olha para você. Próximo passo, você sendo levado para a praça da cidade, porque Jairo, a vaca, pareceu um pouco interessada demais no seu assobio. Número 7. Você era canhoto. Bom, já que a maioria das pessoas é destra, ser canhoto sempre foi meio estranho. Mas na Idade Média achavam que o próprio diabo era canhoto, então, obviamente, se você era canhoto, você era uma bruxa. E fica pior. Se você era canhoto, sua palavra não valia nada no tribunal, literalmente. Você podia estar falando a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. E eles diziam, não, isso é o diabo falando. Então, se você é canhoto e está assistindo isso, fique feliz por viver no século XXI. A pior coisa que você tem que lidar é com a mão borrada depois de escrever. Número 6. Bocejar. Quando você boceja, você abre bastante a boca, né? As pessoas na Idade Média acreditavam que abrir a boca ao bocejar era como abrir o tapete vermelho para os demônios. Sim, você ouviu certo, demônios. A ideia era que o bocejo podia deixar sua alma escapar. E se sua alma sai, adivinha quem pode entrar? Demônios. Tem uma história louca por trás disso. Durante a peste bubônica, as pessoas estavam morrendo como moscas, e um dos sintomas principais era bocejar excessivamente. Então, naturalmente, as pessoas conectavam os pontos da forma mais medieval possível. Achavam que bocejar era a forma do ceifador de almas pegar as almas. E se você não queria virar propriedade demoníaca, havia uma solução simples. Toda vez que bocejasse, tinha que fazer o sinal da cruz na frente da boca. Era como um cadeado espiritual. Não fazer isso era tipo deixar a porta da frente aberta. Mas e quanto aos bebês? Eles não escapavam dessa. Quando um bebê bocejava e era muito pequeno para fazer o sinal da cruz sozinho, um adulto tinha que fazer isso por ele. Aqui é que entra a coisa das bruxas.
Bocejar sem logo fazer o sinal da cruz era um grande sinal vermelho, tipo, ei, ou você já está do lado dos demônios, ou não liga de deixar esses espíritos demoníacos te pegarem. Conclusão: tochas. Número 5. Ter gatos. Gatos, especialmente pretos, eram um sinal vermelho medieval. Por quê? Eles são noturnos, um pouco misteriosos, e vamos ser sinceros, às vezes te olham como se estivessem planejando acabar com você. Então, quando a vizinha Marta te vê com seus gatos, ela não pensa que lindos gatinhos você tem. Não. Marta corre para o padre local dizendo que você está criando um exército de pets do diabo. E a próxima cena, você está na frente de uma multidão zangada, tentando explicar que o Sr. Patinhas só gosta de caçar ratos, não almas. A ironia é que gatos eram ótimos para controlar pragas, mantinham a população de ratos baixa. O que, se você prestou atenção na aula de história, significava menos risco de espalhar a peste bubônica. Mas quem precisa de lógica quando se tem superstição? Lá está você tentando explicar que o Sr. Patinhas prefere tomar sol do que servir o Senhor das Trevas. Mas a multidão não liga. Para eles, todo ronronar é um feitiço secreto. E todo miado é uma mensagem para o submundo. Número 4. Gatos espirrando perto de você. Bom, nós já estabelecemos que gatos eram praticamente melhores amigos do diabo, certo? Isso é tipo superstição medieval básica. Se um gato espirra perto de você, as pessoas achavam que o gato estava trocando uma ideia com você. Agora, junte os pontos. Gato espirrando perto de você. Gato é amigo do diabo. Então você também deve ser amigo do diabo. E o que isso faz de você? Uma bruxa? Claro. Número 3. Fazer cerveja. Fazer sua própria cerveja hoje em dia é hobby de hipster, mas na Idade Média era muito comum e era basicamente coisa de mulher. Isso mesmo, antes dos caras barbados de camisa xadrez, eram as mulheres medievais que faziam cerveja. Se você fosse uma mulher que fazia cerveja muito bem, podia acabar em apuros. Vamos supor que sua cerveja seja o assunto da cidade, tão boa que as pessoas começam a se perguntar como você faz aquilo. Sabe, as pessoas medievais não eram exatamente fãs da lógica, então, naturalmente, é aí que os vizinhos começam a ficar com inveja. E o que acontece quando as pessoas ficam com inveja? Rumores começam a se espalhar. Antes que você perceba, há rumores de que você canta feitiços sobre a panela de cerveja. Claro, essa é a única forma da cerveja ficar tão boa, né? Agora vamos analisar o cenário da cervejaria medieval. Você tem seus equipamentos para fazer cerveja, uma panela grande para a cerveja, um bastão resistente para mexer, e talvez 1 ou 2 gatos circulando para manter os ratos longe dos grãos. Cenário padrão de cervejaria. Mas isso também é o kit básico para o estereótipo clássico de bruxa. Panela grande para poções de bruxa. Confere. Bastão, que pode ser uma vassoura disfarçada. Confere. Gatos. Bem, já falamos que eles eram amigos do diabo. Agora você sabe de onde vem o estereótipo de bruxa que conhecemos hoje. Número 2. Ser muito boa em fazer queijo. Imagina que você mora numa vila pequena onde todos tentam fazer queijo. Mas o seu é simplesmente incrível, cremoso, coisa que nem você acredita. É melhor do que um banquete no castelo do rei. E sempre, sempre sai perfeito. Agora, o vizinho David, o queijo dele é um desastre. Parece que ele está tentando criar um novo tipo de borracha. E nem vamos falar do queijo da velha Betty, que podia ser usado como substituto de tijolos em obras. E lá está você, com seu queijo perfeito toda vez. As pessoas começam a se perguntar: como é que só o queijo dela é tão bom? Qual é o segredo? Naqueles tempos, as pessoas não sabiam muito sobre como bactérias e temperatura influenciam na qualidade do queijo. Elas viam alguém arrasando na produção de queijo, e a cabeça delas só conseguia pensar numa coisa: bruxaria. Os rumores começam a se espalhar. Elas achavam que você estava roubando a qualidade do queijo dos outros com seus poderes de bruxa para colocar no seu próprio. Parece estranho, mas era o tipo de coisa que as pessoas acreditavam naquela época. Número 1. Ovos com gema dupla. Imagine que você é uma mulher vivendo na França do século XVI. Suas galinhas começam a botar ovos com gemas duplas. Hoje em dia você pode pensar: legal, proteína extra. Mas naquela época não era nada legal. Gemas duplas eram vistas como algo não natural, uma aberração da natureza. E quem poderia ser responsável por isso? Uma bruxa, claro. Eles achavam que você tinha amaldiçoado suas próprias galinhas, ou que estava usando esses ovos anormais para rituais de bruxaria. Bom, fazer o quê, né? Era assim que o povo camponês pensava. E isso é tudo por hoje. Eu vou fazer mais vídeos como esse no futuro. Você está convidado a se inscrever.